Fala, empisado, ADM tá na área. Vídeo da primeira rodada do Cartola 2025, meus amigos. O Cartola se inicia no próximo sábado, a partir das 18h30, com 5 jogos simultâneos. Isso mesmo, teremos a primeira rodada já com 5 jogos com o mercado aberto. Com isso, nós teremos a nossa disponibilidade de pelo menos 10 escalações para nós sabermos como que esses times já vão começar, se vai ter time poupando, se vai ter time com força máxima, e tudo isso ajuda, para que nós possamos fazer as nossas melhores escolhas e quem sabe de última hora ali vendo uma escalação a gente consegue achar um nome diferenciado, consegue achar um improvável ali, para que você já possa começar a temporada mitando muito e diferenciando dentro da sua liga, tá bom? Sem muita enrolação, vamos para o nosso vídeo. Como vocês podem ver aqui, o nosso time, o time do canal, da página é o Improv Cartola, tá bom? No caso ali, o ADM Improv sou eu, que comando esse time, faço a escalação junto com vocês lá na página, faço a interação com vocês também, faço todas as análises no perfil. E como vocês já devem saber, já fiz algumas análises lá no perfil de todos esses jogadores que já estão selecionados aqui em nosso time, tá bom? Caso vocês ainda não viram essas análises personalizadas, vão lá no Improv do Cartola, tá bom? Nossa página no X, antigo Twitter, lá tem todas as análises exatamente detalhadas para você poder mitar, escolher os jogadores diferentes aí dos padrões, para que você possa começar 2025 mitando muito e tendo nomes diferenciados para poder conseguir os seus objetivos, tá bom? Então vamos lá para a nossa escalação, esses daqui já são nomes que já apareceram lá na nossa página, Brazão, Mancuso, Baralhas, Rivera, Jean Lucas, Caio Jorge e também o Eric Pulga, tá bom? Todos esses jogadores já tiveram suas análises postadas no perfil e, como já reforcei anteriormente, passem lá, dêem uma olhadinha que acredito que vai ajudar vocês de alguma maneira a escolher algum nome aí improvável para poder imitar na primeira rodada, tá bom? Vou recapitular aqui com vocês um pouquinho rapidamente, tá bom? Para que vocês possam entender um pouco das nossas escolhas e para que a gente possa preencher esse time aqui dentro desse vídeo, para que o time base da rodada fique montado. Caso haja algum tipo de alteração nesse time, será postado lá na nossa página, tá bom? Brazão, goleiro do Santos, enfrentando o Vasco fora de casa. Um jogo um pouco complicado para SG, mas aqui nós estamos falando do goleiro que tem mais defesas na temporada até aqui. São 33 defesas na conta do Brazão em 10 jogos na temporada, o que dá aí algo em torno de 3,3 defesas por jogo. Isso de média básica dá algo em torno de 3,90. Se ele conseguir uma outra defesa, passa a ser na casa dos 5,20. Então eu acho que o Brazão é um goleiro interessante para poder fazer suas defesas, e mesmo sem o SG, o Vasco tem dificuldades para fazer gol. Se o Vasco fizer um gol aqui, eu acho que seja não é um time para fazer 2, 3 gols no Santos. Então acredito que se ele tomar apenas um gol, acredito que ele consiga fazer pelo menos o mínimo dele para valorizar, que deve ser algo em torno na casa dos 2,90 pontos, tá bom? Mancuso também, nosso lateral aqui para a rodada. Fortaleza enfrenta em casa o Fluminense. Acredito que vai ser um jogo bem duro, um jogo parelho, Pode ser aqui que pinte até um 0-0, ao meu ver, pois vai ser um jogo bem duro, físico, de muito combate, e isso é propício para que haja desarmes, para que haja combate físico, E isso faz com que gere média básica. O Mancuso vai ter ali um embate exclusivo com o Canóbio, que agora é o ponto esquerda do Fluminense, ex-Atlético Paranaense. Então acredito que esse 1-1 deles ali vai ser de muita trocação de desarmes, faltas sofridas, e pode ser interessante para o Mancuso conseguir fazer uma pontuação além do SG, tá bom? Chegando aqui na nossa trinca de meio-campistas, nossos meio-campistas estão definidos para a rodada: Baralhas, Rivera e Jean Lucas. 3 jogadores aqui com alto potencial para poder desarmar, gerar média básica e cobrir o seu mínimo para valorizar, que é o mais interessante, tá bom? Rivera tem mais de 2,9 desarmes por jogo, e isso é muito interessante. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis, dá quase 4,5 pontos aí por jogo de média básica. Então, um cara que gera muita média básica, o colombiano é de muito contato físico, um cara muito físico. Ele divide muitas bolas, ele combate muitas bolas, ele faz coberturas, ele é um cara que realmente pode ser um exímio ladrão de bola aí dentro do Cartola. Dos nossos quadros da página,
Então, Rivera aí é um cara muito interessante, custando apenas 4 cartoletas. Acredito que estamos bem servidos. Baralhas no mesmo perfil aqui do Rivera, né? Um cara de muita média básica em desarmes também, falta sofrida, só que o Baralhas já tem uma característica um pouco mais ofensiva, né? Ele já consegue ter algumas finalizações. Esse ano ele já tem alguns gols e algumas assistências, então é um cara muito interessante que aí vai mesclar essa questão dos desarmes com possível assistência, um possível gol, mas caso não venha, acredito que ele tem potencial para fazer uma boa pontuação de média básica, tá bom? Jean Lucas já seria um pouco mais avançado do que o Baralhas, então a gente coloca numa escala aqui de avançados, Rivera um pouco mais fixo, isso falando do futebol mesmo, não dentro do Cartola, obviamente. Rivera um pouco mais fixo, Baralha um pouco mais solto, e aí o Jean Lucas já é um pouco mais ofensivo do que os dois. Jean Lucas já pisa mais na área, já tem finalizações de cabeça dentro da área, inclusive recentemente ele fez um gol, né, pela Libertadores diante do Boston Rivers, que fez com que o time se classificasse à próxima fase. Então, um cara que tem sido importante para o time, e ele mescla essa questão de finalizações, desarmes, faltas sofridas, e com isso ele vai gerando pontos, vai gerando média básica, e acredito que ele consiga fazer uma pontuação bacana. Se você pegar nossos meias aqui, nós vamos ter 16 cartoletas com os 3 somados. Isso deve dar algo em torno de 8,5 pontos com os 3 somados para eles poderem valorizar. Acredito que eles têm potencial para passar desses 8,5 e entregar uma excelente pontuação e também nos devolver boas cartoletas, porque nesse início o foco é valorizar, aumentar o cofre, né, aumentar o nosso patrimônio para que nós possamos cada vez mais investir em jogadores mais caros futuramente quando nós tivermos essa possibilidade, tá bom? No ataque, Eric Puga, segundo jogador aí brasileiro não, desculpa, segundo jogador na temporada no futebol brasileiro com mais participações em gols, né? Ele tem mais de 10 participações em gols e na temporada isso é muito bacana. Ele consegue participar tanto com assistência quanto com gols e também gera muita média básica, sofre falta, desarme, finaliza, é um cara muito participativo e acredito que tem totais chances, né, de ultrapassar aqui o seu mínimo para valorizar, que deve estar na casa dos seus 3,20, 3,30. Então acredito que ele tem total condições de ultrapassar essa pontuação, tá bom? Caio Jorge, centroavante do Cruzeiro, ele tá vermelhinho aqui porque obviamente ele ainda é dúvida para o jogo, mas caso o Matheus Pereira não jogue, né, Matheus Pereira é dúvida, acredito que o Caio Jorge será a escolha do Léo Jardim, assim como foi nos amistosos recentes. Caio Jorge, inclusive no amistoso contra o Bragantino, ele foi o responsável pela assistência para o gol do Gabigol. Tem jogado os dois juntos, né, como o segundo atacante, Caio Jorge ataca muito espaço, vai muito na profundidade. É como se fosse um Memphis Depay e Yuri Alberto do Corinthians, né? Esse Caio Jorge e Gabigol. O Gabigol seria um pouco mais de Memphis, né? Que é um cara um pouco mais cadenciado, pisa na bola, toca a bola, gira o jogo. E o Caio Jorge é aquele atacante de mais de velocidade, de atacar o espaço. Tem hora que o Caio Jorge está atacando o espaço pela esquerda, tem hora que ele ataca pela direita, tem hora que ele está por dentro. É um cara que finaliza, gera jogo. Então é um cara que vai estar por todas as frentes ali no ataque. E o Gabigol, né, que é o atacante mais escalado, atacante do Cruzeiro. Quem sabe não sai aí um gol do Caio Jorge com assistência do Gabigol e todo mundo fica feliz. Os improváveis ficam felizes e o pessoal que escalou o Gabigol também fica feliz, tá certo? Vamos lá então completar esse time aqui, né, junto com vocês. Vou falar um pouco sobre cada nome aqui que a gente escolher para que nós possamos fechar essa base do nosso time, tá bom? Deixa eu só vender esse banco aqui, tá? Que foi um banco aleatório que eu coloquei, só para poder salvar o time. A gente vai analisar um pouquinho mais aqui para poder fazer as escolhas de melhor forma, tá bom? Vamos para a zaga. A zaga já tem um nome meio em mente, né? Que seria o Mikael do Palmeiras. Cara, é muito interessante você ter um defensor do Palmeiras na primeira rodada, já que todos vão ter o Everton, né, que é o goleiro aí mais escalado da rodada. Acho que é interessante a gente cercar o Palmeiras de alguma forma com os improváveis, com um zagueiro que custa apenas 4 cartoletas, um zagueiro do Palmeiras custando 4 cartoletas, jogando dentro de casa, é sempre um nome muito interessante, né? Mikael chegou recentemente ao Palmeiras, é um cara canhoto, joga obviamente pelo lado esquerdo, é um cara muito físico, né, de muito combate. E pode ser que ele consiga alguns desarmes em cima do Igor Jesus.
e o Botafogo tende a tentar sair com transições rápidas, né? Não tendo a posse da bola. Isso pode auxiliar em alguns desarmes pro Mikael, tá bom? Então eu vou acabar colocando ele aqui no nosso time a princípio. É um cara custando 4 cartoletas, deve precisar de algo em torno de 2,20 para poder valorizar. Então acredito que é um nome muito interessante. Se o Mikael conseguir, por exemplo, 100 SG, o Palmeiras perdeu o SG, e ele faça um desarme e tenha 2 faltas sofridas, ele já teve o mínimo dele para valorizar, fez 2,50 e tá ok, tá bom? É mais do que suficiente, ao meu ver. Outros nomes aqui que eu poderia citar para vocês que estão em um valor interessante, tem jogos interessantes, né? Eu cito o próprio Abner aqui do Juventude, tá? É um zagueiro muito promissor, ele é bem jovem, né? Tem 22 anos, se eu não me engano. Canhoto também, alto, tem boa bola aérea, custando apenas 3 cartoletas. Pode ser que seja um jogo aqui de poucos gols, de poucas oportunidades e saia um SG aqui para algum dos lados. E custando 3 cartoletas aí, nem que seja para deixar no seu banco, é interessante. Ou caso você queira arriscar nele aí como titular do seu time, também é bem válido, tá bom? Outros nomes baratos aqui que eu citaria seria o próprio Santiago Mingo, o zagueiro do Bahia, né, o zagueiro canhoto também, né, joga numa linha de 3 ali, normalmente o Rogério Ceni, né, com Canu, Mingo e Gabriel Xavier, quando ele joga com o Gabriel Xavier adaptado de lateral direito, então é um cara que pode conseguir alguns desarmes também, é um cara que tem um bom passe entre linhas, ele consegue achar algumas bolas entre linhas e normalmente isso gera algumas finalizações. Quem sabe em algum momento ele acha um passe ali ou outro, pode ser que seja nessa rodada, pode ser em outra, e acaba surgindo uma assistência dele, o que é bem interessante, tá bom? Então, o Santiago Mingo aqui também, acredito que é um nome interessante. O Bahia tem sempre sua força dentro da Fonte Nova, né? Então, isso pode ser interessante até para um possível SG, tá bom? Mas a princípio, eu já estou de olho aqui num zagueiro que ele tá como dúvida no Cartola. Deixa eu atualizar aqui, que é o nosso glorioso Vidalba, zagueiro argentino do Cruzeiro. Por que o ADM tá de olho no Vidalba? Cadê ele? 3 cartoletas, Vidalba. Cadê o nosso Vidalba? Aqui o Vidalba. Por que eu tô de olho no Vidalba? O Vidalba é zagueiro no Cartola, como todos vocês podem perceber, ele é zagueiro de fato na vida real também. Mas desde a chegada do Leonardo Jardim, o novo técnico do Cruzeiro, ele tem usado o Vidalba como um lateral esquerdo. E não é um lateral esquerdo que fica ali como uma linha de 3 defensiva, ele tem chegado de fato ao momento ofensivo, tem feito cruzamentos, ele consegue chegar ao ataque normalmente para poder finalizar. E no momento defensivo, né, ele é interessante porque ele vai ter embates ali com os pontas. O Mirassol é um time muito de jogo com pontas, né? Tem hora que cai Cleison por ali, tem hora que cai tem o Maceió agora que veio da Portuguesa que vai jogar no Mirassol também. Então é um time que joga muito pelas laterais. E isso pode gerar bons desarmes para o Vidalba, que é zagueiro, custa 3 cartoletas. É um zagueiro dos favoritos, né? Jogando dentro de casa, custando 3 cartoletas. É uma excelente sacada para vocês aí que querem aproveitar um zagueiro com baixo custo, com bom potencial de retorno e ainda mais sendo um dos favoritos da rodada jogando dentro de casa. Então, Vidalba é muito interessante para a rodada. Gosto do argentino que já foi capitão do Cruzeiro recentemente, então acho que é um cara bem válido para a rodada para você colocar no seu time, tá bom? Então, assim nós fechamos aqui a nossa dupla de zaga com incríveis 7 cartoletas. Nós temos uma excelente dupla de zaga aqui para a primeira rodada. Mikael do Palmeiras e também o Vidalba do Cruzeiro, tá certo? Acredito que como nós já temos os zagueiros aqui, o goleiro, vamos definir aqui esse reserva do goleiro. O Everton nós não podemos escalar, obviamente ele não é um improvável, então automaticamente desconsidero o Everton do nosso time, tá bom? Eu vou colocar aqui o nosso glorioso Kaique França do Sport. Espero que ele não tenha que entrar no nosso time, mas é um São Paulo contra o Sport. São Paulo deve chutar muito, ele deve fazer suas defesas, tá bom? Certo? O time voltou tudo. Que loucura, senhores. Vamos vender tudo aqui novamente. O Vidalba já tava, esse daqui não tava, e esse aqui também não tava, e esse aqui também não estava. Vamos lá pro Mikael. O Cartola simplesmente fez um refresh sem ninguém apertar o botão. Que loucura, senhores.
O Kaique França tá aqui, vamos vender o Escobar, vender o João Silva, vender o Bom Tempo e vender o Ademir. Certo? A princípio, bem interessante aqui, não sei porque essa faixa tá com o Caio Jorge também, mas vamos lá. A princípio, tudo certo. Mikael, Vidalba, Brazão, Mancuso e Kaique França aqui, né? No banco também já podemos escolher o nosso zagueiro reserva. Acredito que... Opa, aqui é o lateral, desculpa. Zagueiro. Vou pôr o Abner, né? Que eu falei dele anteriormente, que eu acho que é interessante. Então vamos colocar o Abner aqui no banco. Indo para nossa lateral, para a gente fechar essa linha defensiva, eu gosto sempre de começar desde os mais baratos até chegar aos mais caros, né? Mas eu não faço a mudança aqui do preço, que você pode colocar aqui dos mais baratos para os mais caros. Eu prefiro que fique de fato dos mais caros, mas eu gosto de sempre de olhar todos os jogadores possíveis. Eu não sou aquele jogador de cartola ou aquele analista de cartola que só olha daqui para cima, por exemplo, porque o cartola ele é muito mais profundo do que isso. Então, tem que ir aqui desde a parte de baixo. Tem jogador desde 2 cartoletas, por exemplo. Já falando um pouquinho aqui sobre o Hereda, futuramente ele pode se tornar um improvável aí, primeira rodada é complicada, mas futuramente a gente fala um pouquinho mais sobre ele, que é bem interessante, tá? E aqui na parte de baixo nós já temos o nosso Jamerson aqui, lateral do Vitória, lateral com média aí maior que 8 por jogo, e isso é muito interessante. Um cara que custa 4 cartoletas e tem média acima dos 8, mesmo sem SG em muitos dos jogos, isso é muito interessante. É um cara que bate faltas, e isso é muito, muito bom de fato. Ele fez um gol recentemente, inclusive, já tem finalização na trave, tem diversas finalizações para fora, diversas finalizações defendida, né? É um zagueiro que, aliado aos seus desarmes, ele tem poderio ofensivo, e isso é muito bom. São poucos laterais que têm essa ofensividade e ao mesmo tempo a parte defensiva interessante. Então, Gemerson, um cara muito interessante, custando 4 cartoletas, tá bom? Outro cara que pode ir muito bem aqui é Escobar também, custando 4 cartoletas do Santos. Joga fora de casa, é um jogo complicado, mas tem todo o potencial para poder conseguir desarmes. Ele vai marcar ali um lado onde tem sempre jogadores do Vasco, como Paulo Henrique, pode ser que tenha um Garré, então é um corredor que vai ter sempre muito embate para ele poder trabalhar e gerar desarmes para ele cobrir esse mínimo para valorizar dele, que deve ser algo em torno aí dos 2,30 por jogo, tá bom? Outros jogadores aqui que podem ser interessantes, o próprio Luciano Juba aqui do Bahia, né, custando apenas 5 cartoletas, jogando em casa contra o Corinthians, um cara que é muito ofensivo, tem boa bola parada, né, ele cobra algumas bolas paradas, tem bons cruzamentos para a área, é um cara bem interessante também, né, para a gente poder ficar de olho na temporada. Mas para essa primeira rodada, como o nosso time está num preço acessível e eu quero investir num jogador um pouco mais acima nesse setor, eu vou estar indo de Wesley do Flamengo, do Flamengo diante do Internacional. Wesley volta com moral agora da seleção brasileira, né? Foi titular contra a Argentina, não foi um dos seus melhores jogos, não foi o melhor jogo da seleção brasileira, mas é um cara que teve muita confiança, principalmente no primeiro jogo contra a Colômbia, onde ele jogou poucos minutos e tomou conta ali da posição, marcando o Luiz Dias, por exemplo, que é um dos melhores pontas aí do mundo. Então, acredito que o Wesley, tendo um embate com seu xará Wesley do Internacional, tendo um embate com Bernabé, que joga ali naquele setor, acredito que ele tem totais condições de poder fazer média básica, gerar scout, fazer uma boa pontuação. Eu acho que um SG aqui é um pouco difícil, mas pode acontecer, né? O Flamengo é um dos times mais sólidos do país, então pode acontecer do Flamengo sair com um SG aqui e o Wesley acabar mitando, mas eu tô visando muito a média básica essa temporada. Scouts como os desarmes agora custando 1,50, isso vai ajudar muito nas nossas análises, principalmente de improváveis, e acredito que o Wesley tem totais condições de fazer uma boa pontuação, mesmo ele perdendo um SG, tá bom? Então, o Wesley, que é o lateral com melhor média da temporada, tá? Fica essa informação também. Entre todos os laterais, ele é o que tem a melhor média, tá bom? Então, fechando aqui nossa linha defensiva, nós temos Brazão, Wesley, Mikael, Vidalba e Mancuso, tá bom? Agora nós já podemos escolher o nosso lateral também. Lembrando que ele tem que ser mais barato que o Mancuso, né? Que custa 7 cartoletas. E eu vou acabar optando aqui pelo próprio
Jamerson, do Vitória, tá? Falei muito dele, ele também é um dos laterais com melhores médias, junto com Wesley, né? Se eu não me engano, ele tem a quarta melhor média, o Jamerson, entre os laterais. Então, vou ter um lateral com boa média aqui no banco, com um bom preço, caso, né, ele seja usado, né? Seja acionado, melhor dizendo. Acredito que vamos estar bem garantidos com o lateral do Leão, tá bom? Linha defensiva completa. Vamos para o nosso técnico, né? Eu acho que o técnico nessa primeira rodada não tem segredo. São dois nomes, ao meu ver. Ou você vai com Zubeldia, do São Paulo, que ele é o mais escalado, então por isso nós não podemos ter. Ou Léo Jardim. São os dois clubes favoritos a vencer na rodada, são os dois clubes com mais chances de SG, são os dois clubes com mais potencial de gols. Logo, são os técnicos que podem mais pontuar. Então, se nós não podemos ir com o Luiz Obeldia, que é o mais escalado, nós vamos com o senhor Leonardo Jardim. E assim fica a nossa defesa, tá? Leonardo Jardim, né? Melhor falando, Léo Jardim deixa o goleiro. Leonardo Jardim o técnico. Mancuso, Vidalba, Mikael, Wesley e Brasil. Fechou? Meio campo já tá exato, já expliquei um pouco sobre cada um. Rivera, Baralhas e Jean Lucas. No ataque, Eric Puga, Caio Jorge e quem será o terceiro atacante dos improváveis. Vamos lá falar sobre alguns nomes, tá? Indo lá para a parte de baixo. Nós temos aqui nomes que futuramente, né, devem aparecer nos improváveis, como Lene Lobato, um excelente atacante do Sport, canhoto. Ele é brasileiro, mas também tem nacionalidade argentina, tem feito uma temporada incrível, muito participativa em gols. Jogador que deve aparecer futuramente nos improváveis. Nuno Moreira, português do Vasco, muito interessante também. 2 jogos, tem 1 gol e 1 assistência, um cara muito participativo. Sou muito fã do futebol dele, um cara muito irreverente, né, com a bola, isso é muito interessante. Gosta do jogo, gosta de armar jogada, gosta de criar oportunidades e vai ser muito interessante futuramente aí também, tá bom? Temos aqui o Guilherme, nosso atacante bom e barato. Por ser um dos mais escalados, obviamente, nós não podemos escalar. O atacante com maior média na temporada, a média dele é acima dos 10 pontos. É um atacante muito interessante também. Na primeira rodada é válido, mas se é provável, nós não devemos comentar muito sobre. Deixe que outras pessoas falem sobre o Guilherme, tá bom? E para fechar esse time aqui, eu vou estar indo com o Vinicinho, atacante do Red Bull Bragantino. Atacante muito liso, melhor dizendo. Um atacante que consegue ter alto poder de drible, de 1 para 1, de enfrentamento, consegue garantir finalizações, consegue garantir faltas sofridas, consegue garantir desarmes. É um jogador também muito forte de média básica, assim como o Eric Puga. Talvez o Eric Puga tenha mais participações em gols, como assistências ou gols. O Vinicinho tem menos, mas ele consegue gerar a mesma média básica de desarmes, finalizações. Eu acho que pode ser um jogo aberto esse Bragantino e Ceará. São dois times que o ideal é já começar ganhando, já que já praticamente um confronto direto, né, que futuramente pode definir o campeonato. Então o ideal é já começar vencendo, já começar ganhando moral para o campeonato, porque é um campeonato de longo prazo, mas você já pensar desde a primeira rodada é fundamental para você chegar lá no futuro bem posicionado, não brigando para cair, o que pode ser a realidade desses dois clubes. Então acredito que o Bragantino vai contar com o seu melhor jogador na temporada, que é o Vinicinho, e vai passar muito por ele, tá bom? E assim ficou o nosso Improve Cartola para a primeira rodada, nossa base. Lembrando que se tiver alterações vai sair no nosso perfil no X, tá bom? Ficou com Gabriel Brazão, Wesley, Mikael, Vidalba, Mancuso, Leonardo Jardim, Rivera, Baralhas, Jean Lucas, Eric Puga, Vinicinho e o Caio Jorge, tá bom? Vamos definir aqui o nosso meia para a gente poder deixar no banco. Tem o nosso glorioso Chico Kim aqui no banco. Na nossa página também nós temos o nosso Chico, a dica do Chico. Não perca também, vai ter a dica do Chico no perfil. Eu sei que a galera gosta muito de escalar essas apostas do Chico, normalmente elas costumam dar certo. Então não percam, lá na página vai ter a dica do Chico. Eu tenho certeza que vai te auxiliar de alguma maneira, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho algum banco aqui interessante. Em homenagem ao nosso Chico, eu vou deixar o Chico Kim aqui, já que não temos
tantos nomes interessantes, eu prefiro deixar o nosso glorioso Chico Kim do que Emiliano Martins, Danielzinho e o nosso glorioso Gabriel Bom-Tempo. Iremos de Chico Kim aqui no banco. Caso ele seja acionado, tenho certeza que fará uma boa pontuação. Tá certo? Vamos definir o nosso atacante aqui. Nosso atacante, nós temos bons nomes aqui para poder deixar, né? Tem o próprio Nuno Moreira que eu comentei, tem o próprio Lene Lobato. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, senhores. Como vocês já devem saber, nós temos o nosso reserva de luxo na temporada, que nada mais é o jogador que sai do seu banco para substituir o seu pior pontuador de uma determinada posição. Nesse caso, eu vou estar deixando o Ademir, aqui do Bahia, tá bom? No banco. E vou acionar ele também como o nosso reserva de luxo. O que vai acontecer? Se o Eric Pulga fizer 1 ponto, o Vinicius fizer 2 e o Caio Jorge fazer 3 e o nosso glorioso Ademir fazer 2, ele substitui aqui o Eric Pulga que fez 1. Então ele substitui o pior pontuador da posição, tá bom? Então vamos deixar o Ademir aqui no nosso reserva de luxo, que eu tenho certeza que ele vai fazer uma excelente pontuação, mas todos aqui vão mitar, eu tenho certeza absoluta, porque os improváveis aí vêm com tudo para 2025 e ele vai substituir o que mitar menos. Vamos pensar por esse lado, né? Como capitão aqui, eu vou estar deixando o próprio Eric Pulga aqui do Bahia. Gosto muito dele, jogador que gera boa média básica, tem gol, tem assistência, tem feito uma excelente temporada. Mas caso tenha alteração no capitão também, vocês vão saber lá na página, tá bom? Vamos confirmar aqui nossa escalação. Nosso time está escalado, nossa base, né, está escalada para a primeira rodada. Tenho certeza que esse time tem totais condições de valorizar e de fazer uma boa pontuação, tá bom? Vejo vocês lá na página, não esqueça de nos seguir em todas as mídias sociais, @improvecartola, e vejo vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.